Oi. É, esse vídeo é estranho mesmo, assim como todos os outros vídeos que tem nesse canal são estranhos. Eu sou uma pessoa bem estranha mesmo, então as coisas que passam na minha cabeça são estranhas, e se você tá assistindo isso, você é um pouco estranho também por esse assunto ter te interessado um pouco, então vamos lá. Bom, hoje eu tô falando sobre um vídeo do Michael Kister, que ele falou basicamente sobre as histórias. Eu não conheço muito bem o quadro dele, porque eu não acompanho ele, é um vídeo ou outro. E eu vi que ele tava contando a história de um inscrito dele, que basicamente no título tá escrito traiu o namorado com o Uber. E eu achei muito interessante alguns aspectos dessa história, porque ele passou a maior parte do tempo debochando do cara, mas em alguns aspectos eu consegui sentir empatia pelo cara, sabe? E eu acho que o Michael não sentiu muito isso. E tudo bem, o cara foi muito errado, fez muita merda, mas eu entendi muito do que aconteceu ali e eu queria falar um pouco sobre isso. E bom, vamos lá. Bom, sem mais enrolação, se você não viu o vídeo, eu acho que você deveria ver. O título do vídeo é esse: Traiu o namorado com o Uber. É só você escrever isso aí na barra de pesquisa do YouTube. Eu ia falar que eu vou deixar aqui na descrição, mas eu provavelmente vou esquecer. Então eu não prometo nada. Talvez esteja aí. Aí você vai assistir a história, um vídeo de 17 minutos, vale a pena, é interessante, você fica meio entretido nesse vídeo. E, bom, basicamente o que acontece é isso. É um garoto tímido, um garoto todo, tipo, sei lá, nerd, meio virgão, que não sai de casa e não sai da frente do computador. E aí ele tem uma namorada descolada e, bom, enfim, basicamente é um cara que ele sai de um universo e é inserido em um universo totalmente diferente do dele. E muitas das coisas que esse cara relata nessa história, por mais absurdas que sejam, eu consegui entender ele, porque algumas delas eu também já senti. Por muito tempo da minha vida eu fui esse cara nerd, sozinho e sem muitos amigos que não sabia socializar. E isso acabou se tornando um problema, porque eu já não sabia me socializar desde muito cedo, né? Eu sempre fui criando só mais barreiras e barreiras que faziam com que eu só me tornasse cada vez mais e mais tímido, dificultando com certeza todas as relações da minha vida. Eu não conseguia praticar esporte porque eu ficava pensando o que as pessoas falariam de mim, como elas me julgariam, e eu não tinha autoestima para aceitar a opinião alheia. Então isso tudo para mim era muito complicado e a resposta para isso era simplesmente ignorar os meus sentimentos e, sei lá, ficar quieto num canto, faltar nas aulas de educação física, passar o dia jogando videogame e dentre outras coisas. Parte da minha adolescência foi maravilhosa porque isso funcionou e eu jogava jogos incríveis e todo esse tempo foi muito bem gasto. Mas outra parte não funcionou tanto porque eu via meus amigos saindo, indo pra festas, as pessoas ficando umas com as outras e eu ali ainda naquele tempo, meio termo, pensando, nossa, eu queria viver minha vida também. Então, ao mesmo tempo que eu vivia a realidade do nerd tímido que passava o dia inteiro na frente do PC, eu também vivia uma realidade de um noia, de um molezeiro, digamos assim. Basicamente, minha vida sofreu um grande impacto quando eu tava quase terminando o meu primeiro relacionamento, o meu primeiro grande relacionamento, porque eu já tinha tido um mini relacionamento com 12 anos, mas enfim, foi um relacionamento aí de 1 ano e meio, eu tava terminando ele e fui pra uma festa. E na festa realmente foi tipo um, sabe, como que eu posso dizer? Cara, esqueci a palavra, não vou conseguir lembrar, eu usei ela no meu vídeo anterior, basicamente cabeça explodindo, sabe? Assim, quando você, tipo, sei lá, tem aquela virada no jogo, no filme, e você, tipo, fica com aquela cabeça explodindo assim, ó. Foi basicamente isso, porque a primeira vez que eu fui pra uma festa, eu comecei a olhar e ver que as pessoas não me julgavam, elas não sabiam quem eu era. Muitas garotas queriam ficar comigo ou me olhavam um pouco assim, diferente, e eu falava, nossa, tipo, garotas bonitas. E eu ficava tipo, nossa, mulheres, sabe? Eu era esse cara meio tímido e até hoje eu sou muito tímido, muito reservado. E em parte eu entendo o que esse cara quis dizer, sabe? Ele não tinha muita vivência e muito conhecimento de mundo. E a melhor forma da gente ter essa vivência é sendo, se expondo a diferentes tipos de pessoas, diferentes culturas e diferentes lugares. Tá um barulhão aqui em casa e isso vai impactar no vídeo, mas é foda, né? E, bom, foi aí que minha vida começou a se transformar. Plot twist, essa era a palavra que eu queria lembrar. Putz, grilo. Enfim, depois desse plot twist, eu comecei a sair mais, eu comecei a me envolver com outros amigos. Eu demorei, de fato, pra realmente adquirir alguns amigos bons e verdadeiros que ficassem do meu lado e que não fossem só amigos de copa, porque amigos de copa tem um monte. E, bom, eu comecei a sair, eu virei até promotor de um rolê aqui de casa. Então, eu entendo muito como esse cara quis dizer e por muitas vezes eu me vi em situações em que eu ficava me questionando se eu tava falando alguma besteira, se as pessoas estavam me reparando em mim. E até hoje eu sou bastante assim, até em rodas de amigo, sabe? Isso é realmente uma síndrome de pessoas ansiosas, de pessoas
sem autoestima, sabe? Você tá em algum lugar e fica pensando, putz, o que eu devo falar agora? Eu não tenho nada de interessante. Ou se eu falar alguma coisa, as pessoas vão me julgar. O que elas vão pensar se eu falar isso? E, cara, até se eu reunir os meus amigos mais próximos da vida, se o grupinho passar de 4 pessoas, eu já vou me tornar uma pessoa tímida que não vai abrir a boca pra falar nada, sabe? E eu vou ficar com algumas neuroses na cabeça, assim, não talvez as mesmas neuroses que o cara tinha de estar sendo traído, eu não sei porque ele tinha tanta essa neurose de estar sendo traído, provavelmente por causa da falta de autoestima, né, como ele falou. Mas eu vou ficar me questionando sobre algumas coisas, eu vou ficar ansioso, eu fico batendo a perna, principalmente quando eu vou pra algum lugar novo, eu ainda tenho medo de ser julgado ou de alguma coisa do tipo. E como eu falei, a melhor maneira de você lutar contra isso é você se expor a essas situações. Porque você vai ver que não é bem aquele bicho de 7 cabeças que você achava, as pessoas vão te aceitar, você vai conhecer pessoas diferentes, você vai conhecer, é difícil mesmo se socializar, eu até hoje não sei me socializar, mas eu tô ali, às vezes com um amigo meu, e você vai entendendo que alguns lugares simplesmente não são pra você. Tipo, se você for pra algum lugar e você se sentir realmente julgado, não é pra você, sabe? Tipo, não tem por que um corintiano sentar na arquibancada da torcida do São Paulo. Tipo, não vai bater as ideias. Mesma coisa, tipo, não tem por que um roqueiro querer se envolver com um monte de cara funkeiro, aqueles caras chave de quebra, vai dar briga. Então, você começa a se entender, você sabe quem é o tipo de pessoa que você é, aonde você tem que andar, você também, como eu falei, se descubra, cara, e a gente não precisa ser basicamente fechado. É a mesma coisa de política. E se você é contra o Bolsonaro, você não precisa ser já aquela figura clássica da esquerda que vota no Boulos, ou uma esquerda mais comunista. Então, sim, tipo, você pode não gostar do Bolsonaro e ainda ser uma pessoa que não apoia o Lula, por exemplo, sabe? Tipo, a vida é assim, você não precisa necessariamente ser um roqueiro e não gostar de funk, você pode ser aberto a várias culturas. Mas, é claro, tem algumas limitações ainda nesses textos, nos grupos sociais e etc. A melhor coisa, cara, que eu posso falar pra vocês que são tímidos e que sentem isso, que não sabem conversar, que ficam com medo de ser julgados, é bem simples até. Deixa claro quem você é, sabe? Tipo, deixa bem claro pra pessoa com quem você tá saindo, ou aonde você vai, ou pros seus grupos de amigos, os seus problemas. Porque se eles vierem a acontecer, não vai ser novidade, sabe? Tipo, quando eu ia sair com alguma garota, eu sempre falava, olha, eu sou tímido, eu sou muito mais feio do que você provavelmente pensa que eu sou, e etc. Eu jogava as expectativas da menina lá embaixo, porque de certa forma isso era bom. Ela não ia achando que eu era um cara bonitão, porque eu não sou. E ela já saberia que eu sou tímido, então não ia ficar tão estranho assim se a gente não tivesse papo. E olha, eu me surpreendi. Eu tive muito esse problema, principalmente quando saí com me relacionar com garotas, porque quando eu fiquei solteiro, eu queria viver aquela vida de solteiro que eu vi o pessoal vivendo no ensino médio. Foi até bom pra mim, porque eu vivi essa época relativamente cedo, dos 17 aos 18, 19 anos. Então, sei lá, eu acho meio esquisito quando eu vejo um cara marmanjão velho aí dos seus 30 e poucos anos postando aqueles stories de criancinha, de adolescente, sabe? Então, graças a Deus, eu vivi essa fase aí de solteiro cedo ainda. E às vezes eu tinha alguns dates muito ruins e eu ficava muito com medo, né? De sair com novas garotas e tal. Então, cara, tenta conhecer bem a pessoa, tenta explicar suas limitações. Não mente em hipótese alguma a respeito de drogas, que nem um menino. Tipo, cara, o álcool ele não te ajuda se você tá ansioso ou triste, sabe? Tipo, eu mesmo já experimentei, tipo, já bebi em situações que eu tava muito triste, eu só fiquei pior. E ansioso também, você só fica mais ansioso e mais neurótico. A maconha, então, nem se fala, cara. Tipo, todas as suas neuroses vêm à tona. A bad trip justamente atinge o público-alvo de pessoas inseguras. Então, se você tem alguma insegurança, a bad trip vai explorar. Todos aqueles seus pensamentos ruins, você vai se aprofundar neles e vai ficar pensando: putz, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, ela tá me traindo. Ah, eu não sou descolado. As pessoas estão falando de mim, as pessoas estão me olhando. Então, tudo aquilo ali vira uma neurose cabulosa que eu não aconselho você a usar esse tipo de droga se você é uma pessoa ansiosa e que não tem autoestima. A melhor coisa que você pode fazer, a melhor droga que você pode usar neste caso são os medicamentos antidepressivos aí indicados por um psicoterapeuta que vai te ajudar realmente de fato a lutar contra isso. E é claro, psicólogos também podem te ajudar com isso. Você vai falar sobre esse problema que você tem de socializar, de você ficar pensando. E, cara, assim, as pessoas, elas são fechadas assim em grupos, como eu falei, existe a torcida uniformizada do São Paulo que não vai aceitar um corintiano ali no meio, mas nem todo mundo é assim, sabe? A gente não pode generalizar tudo. Não é porque a pessoa tem uma tatuagem que ela vai ser um bandido, sabe? Não é porque ela usa um alargador que ela já é toda descolada e não faz nada da vida, não é ninguém da vida, sabe? A gente não pode simplesmente rotular todo mundo. Você tem que conhecer, você tem que conversar, principalmente na vida adulta. E no caso, os adolescentes geralmente são meio babacas, são meio cuzões e fechados a grupos, mas como o cara tava falando ali, tinha 18 anos,
Quando a gente entra na vida adulta, a gente começa a trabalhar, principalmente, a gente vê que as pessoas são diferentes, elas são abertas, elas não são tão cuzonas, elas conversam com pessoas diferentes, as pessoas se aceitam, você vai conversar, você vai ver coisas em comum com pessoas muito diferentes de você, né? Que você pode entrar no assunto e acabar até vendo que vocês têm mais em comum do que parece. Você vai entender muitas dores dela. Então, é o que eu sempre falo, cara. Eu sempre aprendi com pessoas diferentes de mim, né? Então, eu tenho um podcast aí com um cara que politicamente a gente é bem oposto. E eu acho isso muito interessante, porque a gente aprende muito junto, debatendo essas ideias, justamente, tipo, vendo o ponto dele, o que ele pensa sobre a vida e ele vendo o meu. A gente consegue criar um conceito único, eu vou entendendo mais as ideias dele, ele as minhas e etc. Assim a gente evolui como pessoa. Então, eu acho que esse é justamente o contexto. E, tipo, eu não posso falar pra você ficar saindo agora, porque agora é uma pandemia, né? Então é uma péssima hora. Na verdade, não é uma péssima hora, porque se você é uma pessoa ansiosa, você tá cagando pra sair. Mas quando acabar tudo isso, e você realmente quiser melhorar esses seus pontos aí ansiosos e fracos, cara, o melhor conselho que eu te dou é botar a cara na rua, sabe? Vai sair, óbvio, nem todo lugar vai ser pra você, nem toda festa ou tipo de festa vai ser pra você. Então, você vai acabar encontrando seu grupo, a sua galera, seus amigos. É difícil realmente de fazer amigos. Eu tenho pouquíssimos amigos, mas numa faculdade, num curso, num trabalho, você vai encontrar pessoas parecidas com você que vão ficar do seu lado pro resto da sua vida, que vão, tipo, dar mancada, né? Porque ser humano é normal, a gente dá mancada, mas que vão te entender e que vão ser parecidas com você. Você vai se expor a outras pessoas. E as pessoas, cara, simplesmente as pessoas estão cagando. Vai ter gente julgando na cabeça? Sim, vai. Provavelmente, principalmente se a pessoa for ansiosa que nem você. Mas a maioria tá cagando pra você, tá querendo ali cuidar da vida dela, não tá te subjulgando com a cabeça. E se tiver, é porque você tá no lugar errado mesmo, e aí você já aprende e evita. Mas no geral, é se expor e ser honesto. Mentir é a pior coisa quando você tá ansioso assim, você realmente não pode mentir sobre você, sobre os seus medos e sobre a sua personalidade, porque as pessoas vão achar que você, sei lá, é menos tímido, quando na verdade você é uma pessoa muito reservada. Então elas vão achar que podem te dar intimidade e tal, sendo que você não se sente confortável com isso. Então a mentira nesse caso ela atrapalha muito, sabe? E essa é uma dica que eu dou pra você também. Então é isso, transparência. Use a sua ansiedade, a sua timidez ao seu favor, cara. Usa um charme, assim. Tipo, tem muita menina que gosta de caras tímidos. Então não adianta você querer sair com aquela patricinha da sua escola, aquela menina que é a rainha mais linda, que todos os caras da ideia, que ela só fica com o jogador, com os caras da Atlética. Porque você não vai conseguir. Então não adianta você olhar pra ela. Olha pra uma menina nerd também. Olha pra uma menina descolada, mas nem tão assim, mas que não liga pra tantas superficialidades. Vai olhar pra outro tipo de pessoas. Ou às vezes até a rainha da escola, às vezes todo mundo rotula ela desse jeito, mas ela tá ali procurando um cara que tenha uma mente legal, que seja nerd, que saiba debater. Porque quando você fica se fechando só muito aquele grupinho ali de não sair de casa, de não sair na frente do PC, você não vai saber de fato relacionar com outras pessoas e você vai criar preconceito, você vai rotular as pessoas. Isso não é legal. Na verdade, eu tô usando um grupo de nerd aqui como exemplo, mas qualquer grupinho que é muito fechado rotula grupos diferentes, né? Então, se você é um cara descoladão ali do esporte, você também precisa conhecer os nerds para não ficar rotulando eles, né? Vai entender as dores dele, os prazeres e etc. Então, basicamente é isso que eu falei, se expor aos riscos, se expor às situações, você vai conhecer você melhor e você vai saber onde você pode se impor. Se você tem que estar em uma situação, deixa, tipo, que nem nesse cara, que você não se conhece, que você não é aquela pessoa, você tem que deixar claro, sabe? Tipo, eu sou tímido, chega nas pessoas, chega na roda mesmo, cara. E às vezes até fala, tudo bem, não sei o que, eu sou tal pessoa, eu sou mais reservado e tal, eu sou mais tímido, entendeu? Não tem problema. Sabe, não, se você é assim, você não gosta, tipo, infelizmente, cara, não adianta, você mentir só vai piorar as coisas, entendeu? Então, seja você mesmo e seja sincero, e é isso. Muito obrigado, era só isso que eu queria falar e era essa brisa que eu tinha na cabeça. Pois é, quem diria.